David Smith ligou para a polícia dizendo ter sido testemunha de um assassinato no número 16 da Avenida Wardlebrook. Então, o superintendente Bob Talbot, da polícia do condado de Cheshire, ele foi até o endereço indicado e lá ele encontrou Myra Hindler. Ele perguntou se ele poderia conversar com o namorado dela, Ian Brand. A polícia revistou a casa com a permissão do casal e não parecia ter nada de suspeito até que eles encontraram um quarto que estava convenientemente trancado. A Myra, ela deu a chave para eles a pedido do próprio Ian e lá eles encontraram o corpo de Edward Evans, de 17 anos de idade. Junto com o corpo tinha uma coleção de livros sobre sadomasoquismo e outras coisas relacionadas a sexo, além da arma do crime, uma machadinha. O David Smith foi até o Ian Brand com uma carta de cobrança do senhorio do próprio Ian. No seu depoimento, o Ian disse que o David havia sugerido um rolling a queer, que é basicamente um termo que sugere um crime de ódio onde um rapaz gay seria amarrado, apanharia e depois disso ele seria roubado. O Ian teria topado essa ideia e os dois foram até uma estação de trem onde eles encontraram Edward Evans. Eles teriam convencido o Edward a ir até a casa do Ian. Alguns lugares falam que o Edward foi porque ele seria pago para fazer sexo com o Ian, outros dizem que o Ian seduziu o Edward para os dois ficarem juntos. Enfim, o importante desse ponto é que ele foi para casa do Ian. No testemunho do Ian Brand, ele disse que quando eles foram tentar roubar o Edward revidou e aí o David deu um soco na cara do Edward. Porém, o David negou isso e ele contou a sua própria versão do que aconteceu naquela noite. Ele disse que estava sozinho na cozinha e ele ouviu um barulho muito alto vindo da sala. E aí ele foi correndo pra sala para ver o que estava acontecendo e lá ele encontrou o Edward deitado no sofá e o Ian estava em cima dele segurando uma machadinha. O Edward estava gritando desesperado: por favor, não me mata, não me acerta com essa machadinha, cara, o que tá acontecendo? E ele ficava gritando desesperado e o Ian começou a acertar a cabeça do Edward até que ele ficasse em silêncio. Depois disso, eles enrolaram o corpo do Edward em um saco plástico e limparam o sangue. Tanto a Myra quanto o David ajudaram o Ian a limpar, a enrolar o corpo no saco plástico. O David disse que só ajudou o Ian porque ele estava apavorado, ele não sabia o que fazer, porque ele tinha acabado de presenciar um assassinato. Então, pra ele, a única solução seria ajudar o cara a limpar a cena do crime. O que não faz muito sentido, mas enfim. Apesar de ter ajudado a limpar a cena do crime, no dia seguinte ele ligou para a polícia. Quatro dias depois da descoberta do corpo do Edward Evans, a polícia fez uma busca na casa do Ian e da Myra, e lá eles encontraram algumas outras provas que mostravam que o Edward não era a primeira vítima do casal. A polícia encontrou uma maleta com fotos de uma criança amarrada e sem roupa. Essa criança era Leslie Ann, de 10 anos, e foi dada como desaparecida em 1964. Além das fotos, tinha uma gravação com as coisas que eles fizeram com a Leslie. O Ian fazia e a Myra gravava. E tudo isso acontecia ao som da música I Feel Fine dos Beatles, o que deixava a cena muito mais bizarra. Tem essa gravação em algum lugar da internet. Eu não achei, eu particularmente não quis ir atrás, porque pra quê, sabe? Mas tem uma descrição do que estava acontecendo no vídeo. E como prova pra polícia, essa gravação mostrava que a Myra auxiliava o Ian enquanto ele fazia as coisas lá. E isso serviu como uma boa evidência de que eles estavam envolvidos no assassinato dela. Além das fotos da Leslie, tinha outras fotos de um lugar chamado Saddleworth Moor, que é basicamente uma região pantanosa onde eles moravam ali. E também tinha um livro com o nome de John Gilbert riscado, que era um garoto de 12 anos que foi dado como desaparecido em 1963. Com isso, a polícia percebeu que o casal poderia estar envolvido no desaparecimento, até então sem pista nenhuma, de 4 crianças. Pauline Reed, de 16 anos, foi dada como desaparecida em 1963, quando ela ia para uma festa com as amigas. John Gilbert e Leslie Ann, de acordo com as provas na casa.
e Keith Bennett, de 12 anos, que foi dado como desaparecido em 1964, quando ele ia para casa da avó dele. O Ian e a Myra, eles foram presos sob acusação de assassinato e possível envolvimento no desaparecimento de 5 crianças. 4, na verdade, porque a quinta já estava morta na casa deles. Enfim. Com a confissão do casal e as provas que tinham na casa, a polícia começou a investigar a região de Saddleworth Moor à procura dos corpos das crianças. Nos jornais, o caso começou a ser chamado de Moor's Murder ou os assassinos do pântano. Na região pantanosa, eles encontraram o corpo de 3 crianças, faltando apenas o corpo de Keith Bennett. De acordo com o Ian, o corpo do menino estava lá, mas ele não sabia exatamente aonde estava. A mãe do Keith, ela literalmente implorou, ela ia na mídia, ela tentava falar com o cara, ela falava com a polícia, ela implorou pro Ian tentar achar o corpo do filho dela, e durante muito tempo ele ignorou esse pedido e ele só foi fazer isso em 1986, lembrando que o menino desapareceu em 1963 a 64, então muito tempo depois. E ele foi lá em 1986, ele foi até a região com a polícia, mas ele disse, né, que já não se lembrava mais aonde tinha colocado o corpo do menino. A Winnie Johnson, a mãe do Keith, ela lutou durante muito tempo pra polícia, pra mídia, pra qualquer pessoa, pro Ian, tentar achar o corpo do filho dela, mas ela morreu em 2012 sem saber aonde o filho dela tinha sido enterrado. Ian, Brandy e Myra Hindley, eles foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato de Edward Evans, Leslie Ann e John Kilbert. Os outros assassinatos só foram confessados quando eles já estavam presos em 1985 e por isso eles não foram condenados por esses assassinatos. Nessa mesma época de 1985, o Ian foi transferido para um hospital de segurança máxima porque ele foi considerado mentalmente instável, o que surpreende um total de 0 pessoas. A Myra, ela continuou na mesma prisão, e eu li uma fonte em um lugar que ela se apaixonou por uma das policiais lá que estava tomando conta dela, e aí elas começaram a namorar, e elas começaram a traçar um plano de fuga, e que inclusive elas estavam pensando em fugir aqui pro Brasil, vir aqui pro Brasil, mas eu só li isso em um lugar, então não posso dar 100% de certeza. Por algum motivo o plano não deu certo e a Myra continuou presa, mas enfim, eu deixo essa informação aí pra vocês pensarem sobre ela. O Ian morreu em 2017 no hospital Ashworth, que fica no Reino Unido. Ele disse que preferiria morrer, ter uma morte rápida, do que passar a vida inteira na cadeia, morrendo lentamente, que foi exatamente o que aconteceu com ele. Já a Myra, ela morreu em 2002 de um ataque cardíaco.